A Hora do Sul continua a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Hoje a gente conversa com o Reginaldo Batti, do PDT. Como todos os outros candidatos, teremos um tempo de 30 minutos a contar da apresentação do candidato. Olá, candidato, obrigado pela entrevista. Obrigado, Douglas, obrigado pela oportunidade. E é muito importante termos esses espaços porque eles são realmente democráticos, né? Ou seja, o tempo é igual para todo mundo, diferentemente na televisão ou nos recursos financeiros. Bom, qual é a sua avaliação do cenário eleitoral nesse momento, há poucos dias de a população ir à urna no primeiro turno? Eu acredito que a população tem a oportunidade, né, de examinar candidatos. Nós temos aí o candidato da situação, o candidato da prefeitura, que é o candidato que vem dizendo que qualquer proposta mais moderna, qualquer proposta diferente é uma proposta lunática ou então qualquer crítica é apocalíptica. Ele gosta de colar rótulos nos seus candidatos. Eu diria, se fosse usar um rótulo, que ele representa a candidatura do atraso, né? Outras candidaturas já foram experimentadas, né, em Pelotas e que são conhecidas, já sabemos o que podem ou não podem fazer por Pelotas. A nossa candidatura, que é uma candidatura de um pelotense, crescido na Baixada, que conhece a periferia, que conhece a realidade de Pelotas, que ama a sua cidade, é uma candidatura diferenciada na medida que é uma candidatura de um pelotense, que ama a sua cidade e quer fazer essa cidade ser resgatada, digamos assim, né? Eu me lembro que quando eu saí de Pelotas em 93 e fui morar em vários lugares, inclusive Brasília, onde passei muitos anos, a gente chamava Pelotas de a Princesa do Sul. Hoje, talvez tenhamos que chamá-la de Gata Borralheira. E o nosso papel é resgatar essa Princesa do Sul para que as pessoas que moram em Pelotas voltem a ser felizes. Bom, o PDT tem uma candidatura solo diante de outras coligações com muito mais recursos econômicos e financeiros para poder tocar uma campanha. Isso. Qual é a viabilidade eleitoral do PDT nesse momento? Como fazer, furar a bolha? Como fazer com que a população ouça suas propostas e se sinta convencida? Eu acredito que a população já está escutando, nós já furamos a bolha, primeiro ponto. Sem dúvida nenhuma, nós temos o PT, o PL e o PSDB como os três Golias, né? São três grandes Golias. Mas quem tem fé, quem tem Deus no coração, sabe que Davi derrubou um Golias e eu tenho o trabalho de derrubar três Golias. Mas a única coisa que eu tenho não é a fé, eu tenho o povo do meu lado, porque o povo já compreendeu, né, que a gente pode ganhar essas eleições. Por quê? Porque nós temos as melhores propostas, nós conhecemos Pelotas, eu sou de Pelotas, eu amo a minha cidade, por isso acredito que o povo já entendeu. O que a gente tem que fazer quando a gente tem apenas a fé, pouco tempo de televisão, pouco recurso financeiro? A gente tem que ter o quê? Fé em Deus, acreditar que a gente vai colocar esses três Golias enfileirados e com uma única funda, dar um tiro certo, que é o tiro do povo, porque a vontade do povo é que determina, não são pesquisas falaciosas, não é o dinheiro que determina e muito menos o tempo de televisão. O que determina é o PDT está sozinho, o PDT tem compromisso com Pelotas, eu tenho compromisso com Pelotas e acredito que a gente vai fazer um governo de verdade. Se a Câmara de Vereadores repetir a configuração que existe hoje, o seu governo teria minoria no Legislativo. Hoje em dia, a gente sabe, tanto a nível nacional quanto a nível mais local, que o Legislativo tem um poder muito grande. Como garantir governabilidade, como poder fazer gestão nesse diálogo com o Legislativo? Essa é uma pergunta fundamental, não só para mim, como para qualquer um dos candidatos a prefeito. Por quê? Dificilmente alguém terá maioria na Câmara nessa eleição. Mas a democracia é muito além daquilo que a gente conhece de Câmara e Executivo, Legislativo e Executivo. É óbvio que eu tenho 4 critérios básicos na minha relação, não só com a Câmara, mas também com a minha relação em relação a todas as comunidades, a periferia e as entidades de Pelotas. Primeiro, diálogo permanente. Segundo, transparência nos dados. Terceiro, construção coletiva das soluções dos problemas da cidade. E quarto, consenso progressivo, que significa que a gente tem que ir construindo aos poucos esse consenso.
A Câmara tem a responsabilidade, neste momento, de compreender o papel do Executivo e o Executivo o papel da Câmara. Agora, além da Câmara, a gente tem outros instrumentos constitucionais que nos permitem uma participação ativa da população, que é o referendo e que é o plebiscito. Se necessário for, se o diálogo, a transparência, a construção coletiva das soluções dos problemas e o consenso progressivo não for suficiente, nós poderemos lançar mão de outros mecanismos constitucionais democráticos, que é a participação direta do povo decidindo os seus próprios destinos. Até porque, como prefeito, não pretendo jamais, encaminhar para a Câmara um projeto de lei contrário aos interesses da população. Nessa ideia de plebiscitos e referendos, quais propostas poderiam entrar? Quais são as pautas prioritárias que precisariam desse instrumento para avançar? Acredito eu que todas aquelas que, não havendo a compreensão do Legislativo da necessidade imperiosa da população, a gente pode lançar mão. Então, não tem uma proposta concreta. Por quê? Porque é simples, a gente não sabe, eu não posso acreditar e não quero acreditar, porque tem uma relação de amizade com vários candidatos que poderão ser eleitos, tem uma relação de um conhecimento de muitos anos com vários candidatos a vereador, e sei que, por mais que eles estejam hoje numa outra forma de relação entre executivo e legislativo, eu sei que eles vão compreender que neste momento, a partir de 2025, existe um outro prefeito, uma outra forma de governar, uma outra forma de construção de solução, que não passa pela forma tradicional da negociação de governabilidade, mas que passará sim pela construção coletiva das soluções dos problemas da nossa cidade. Até porque Pelotas tem uma dívida de 1,2 bilhões de reais. Nós temos que ter muita responsabilidade para recuperar o equilíbrio fiscal, receitas e despesas, para recuperar também a nossa capacidade de investimento. A cidade, ela necessita de investimentos em saneamento, investimentos em infraestrutura de ruas, avenidas, possivelmente de viadutos e etc. e tal. A nossa área rural está precisando 1.200 quilômetros de estrada, 386 pontes, também precisa, ou seja, temos que recuperar a nossa capacidade de investimento na cidade, mas precisamos primeiro o equilíbrio fiscal. E a Câmara, os vereadores sabem dessa real necessidade e sabem que nós vamos ter que cortar na carne. E digo mais, eu espero inclusive que a Câmara, de forma responsável, ajude o Executivo, na medida que tenha recursos para tal, a buscar a solução desses problemas, para que a gente possa, em 1 ano ou 2 anos, estar realmente equilibrados do ponto de vista fiscal, para avançarmos nos investimentos que a cidade precisa para a geração de emprego e renda, e assim a gente retomar o crescimento econômico e o desenvolvimento social que a cidade reclama. Uma das suas propostas é a criação de políticas públicas para a atração de empresas, para a atração de investimentos para Pelotas. Isso. Quais seriam essas políticas públicas? Como atrair esses investimentos para Pelotas? E até avanço para perguntar em quais áreas específicas seriam essas atrações? Bem, vamos começar pela parte final da pergunta. A primeira seria a agroindústria. Eu acho que a agroindústria de Pelotas ela precisa ser mais moderna, mais criativa, mais atenta às demandas da população e dos consumidores. A questão da área da saúde, que já existe um hub do Parque Tecnológico com a LifeMed e com a Universidade Federal, mas dá para ampliar esse hub na medida que a gente sabe que tem recursos de um programa do governo federal para essa área especificamente. A questão da construção civil, que a gente tem que estimular ainda mais para que a gente possa gerar empregos, seja atendendo às necessidades habitacional. Pelotas ainda é hoje a cidade do interior com maior déficit habitacional do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a área de economia criativa, que a gente quer ter uma agenda de janeiro a dezembro, que é uma área que pega a parte de entretenimento, cultura, turismo e etc. e tal, onde a gente quer
um investimento baixo para um retorno bastante rápido, gerando emprego e renda para a cidade. E a quinta e última área, inovação e tecnologia, que é o nosso, digamos assim, vai ter o nosso maior cuidado. Por quê? Porque nós temos mão de obra, né, suficiente, capacitada na área de inovação e tecnologia. Recentemente, eu estive com os diretores da Ceitec, no Rio de Janeiro, depois em Porto Alegre, trouxe eles à Universidade Federal de Pelotas e agora os professores da Universidade Federal de Pelotas visitaram a Ceitec em Porto Alegre, estão de volta e já voltaram, já me deram o feedback e a gente quer avançar. Por quê? Porque nós estamos exportando talentos, né? Pelotas exporta talentos. Então a gente tem que manter os talentos aqui e a área de inovação e tecnologia, ela agrega muito valor à economia. Então a gente quer, são essas 5 áreas. Quais são as políticas públicas de atração? Basicamente 2. Nós temos que ter um distrito industrial municipal, né? Nós não podemos que as empresas venham para cá e comprem áreas, não é isso. Mas temos que ter um distrito municipal industrial devidamente urbanizado, com água, luz, saneamento, tudo que é necessário, e precisamos ter também uma política tributária que facilite a vinda dessas empresas para cá, inclusive abrindo mão por um determinado período de ICMS, se for o caso, além dos tributos municipais. Por quê? Porque senão não vem. Então assim, quanto é que eu tenho de ICMS na empresa A que vai chegar? Eu não tenho nada. Então eu prefiro ficar alguns anos sem o ICMS, desde que essa empresa traga para cá emprego e daqui a pouco a compensação não vem pelo ICMS, mas dependendo da massa de salário, vem pelo imposto de renda retido na fonte, vem pelo imposto de renda pessoa física. Ou seja, às vezes você perde de um lado, mas ganha do outro no processo tributário. É essa visão que a gente tem que ter. Então as políticas são essas. A política de atração é exatamente essa. Ou seja, vamos abrir mão de tributos inicialmente para gerar emprego e renda, para que a gente volte a ter lá na frente o ICMS, e compensando talvez com o imposto de renda, e vamos ter um distrito industrial onde eles possam se instalar. Uma das principais demandas e fragilidades de Pelotas hoje é a questão da infraestrutura da zeladoria. Como avançar nessa área? Quais caminhos podem ser adotados para evitar esses problemas que a gente vê no cotidiano? Pois é, o candidato do atraso, né, da atual gestão e outros candidatos, né, eles não conseguem ter uma percepção de solução para nada. Sabe por quê? Porque eles não moraram nas várias cidades que eu morei. Eles não conhecem o mundo como eu conheço. Eu viajei o mundo, eu conheço dezenas de países mundo afora. E existem soluções. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe um produto que é um estabilizador de solo, que você passa a máquina, na terra mesmo, passa a máquina, prepara a terra, aplica esse produto, e esse produto estabiliza a estrada, a rua, como se você estivesse não asfaltando, mas você é uma nanotecnologia, e essa estrada ela não faz mais buraco. E a garantia dessa estrada é de 5 anos, no mínimo. Ela pode durar 10 ou 15. Agora, isso é uma nanotecnologia aplicada já em vários lugares do Brasil e no exterior, que obviamente ninguém em Pelotas foi atrás. E que ninguém em Pelotas talvez conheça, mas eu conheço, como eu também conheço a solução para a saúde que eu tenho falado, que é uma solução digital, que é uma plataforma digital. Então assim, a nanotecnologia aplicada às nossas áreas aqui, tanto na área rural como na cidade, vai resolver rapidamente, né, boa parte dos nossos problemas da trafegabilidade, né? Ou seja, da condição dos carros e das pessoas transitarem pela cidade. Então, isso é o que a gente vai aplicar. De novo, tecnologia, inovação, nanotecnologia sustentável, né? Que a gente vai trazer para Pelotas, porque a gente conhece, exatamente porque não ficou os últimos 38 anos sentado em Pelotas ou atendendo pessoas na loja ou em algum cargo público tipo papagaio de pirata. A gente tem muita clareza do que a gente é capaz de fazer, do que a gente quer fazer para o Pelotas. Ainda falando de infraestrutura, depois da enchente que o Rio Grande do Sul enfrentou em maio, todas as propostas de todos os candidatos de todas as cidades abrangem a questão da proteção. No caso de Pelotas é a construção de diques, de casas de bombas. Isso.
No entanto, a gente está enfrentando essa semana um problema que é diferente da enchente de maio, é os alagamentos pontuais em regiões da cidade. Como enfrentar esse problema, como garantir que, além da proteção para enchentes vindas do canal, vindas da lagoa, a gente se proteja também para o que acontece de dentro para fora da cidade? Veja só, eu conversei casualmente, não sabia da sua pergunta, agora de manhã, com um servidor do SANEP de mais de 40 anos. Ele me disse o seguinte: Reginaldo, é falta de limpeza. Não limpam, não estão limpando os bueiros, não estão limpando as galerias, não estão dragando os canais. Então você pega, por exemplo, a Argolo, deságua aqui dentro do canal que atravessa ali o Navegantes, entre o Parque Uno e o Navegantes. Ferreira Viana, deságua ali também. Então tudo vai desaguando, né? Exatamente no mesmo lugar. É óbvio que o Navegantes já está embaixo d'água. Passei ali agora de manhã. Por quê? Porque não limpam. Porque são relaxados. Aliás, não são relaxados. Eles é um descaso com a população de Pelotas. A limpeza pura e simples já ajudaria muito. Porém, além da limpeza, é preciso ter canais de drenagem. E é preciso ter na cidade lagoas de drenagem, separando de forma muito objetiva o que é esgoto do que é água pluvial. É isso que nós não temos. Nós temos clareza dessa necessidade, vamos cuidar disso. Claro que a gente sabe da necessidade de aumentar a cota do dique do Engenho, ampliando essa cota ao largo do São Gonçalo, passando por trás do Santa Bárbara também, para proteger o bairro Simões Lopes. Nós sabemos da necessidade da construção de um dique de verdade entre o Valverde e o Pontal da Barra, para que a água não passe, e esse dique tem que passar pela casa de bombas da Nova Prata, ali no Laranjal, seguir quase lá em cima até a Rio Grande do Sul, para que a gente possa proteger. Bem, a lagoa encheu. Como é que a gente pode encher a lagoa? Gente, dezenas de exemplos pelo Brasil, né? Você faz apenas uma elevação, primeiro, amplia o calçadão do Laranjal e eleva esse calçadão. Ao elevar o calçadão com pedras, elas mesmas vão proteger a entrada da água nas praias, né? E aí temos que ter um cuidado especial com a Z3, porque nós temos uma área de trabalho que, no caso da Z3 ali na Divinéia, requer uma dragagem daquele porto, um aumento dos moles da Z3 e manter aquela área de trabalho e, obviamente, discutir com a população como é que a gente vai fazer no novo plano diretor municipal para colocar aquelas famílias que estão nas áreas mais baixas de risco para as áreas mais altas e sem risco. E é claro que não adianta botar dinheiro bom em coisa ruim. Então, assim, apostar no asfalto até a Z3, né, quando a gente sabe que ela está na beira da lagoa, não vai funcionar. Nós vamos ter que fazer uma nova estrada de acesso a Z3. Sabe ali quando você entra para o Barro Duro, tem uma estrada que segue reto. Aquela estrada seguindo reto, ela vai sair lá atrás da Z3. Então essa é uma solução perene. A gente não tem que ser aqui, buscar ganhar voto de qualquer maneira. Eu estou dando essas ideias, propondo essas soluções, porque eu conheço Pelotas, porque eu conheço a Z3, porque eu fui no Barro Duro, porque eu estou direto, eu moro no Laranjal. Então eu sei dos problemas do Laranjal. Então as soluções que a gente está trazendo não são novidades. Em vários lugares do mundo já se aplica desta forma. O que a gente tem que trazer para Pelotas é isso. Alguém que conhece o mundo, que conhece o Brasil e que realmente está comprometido em fazer de Pelotas uma cidade do futuro, uma cidade moderna, uma cidade resiliente e, acima de tudo, Douglas, uma cidade inteligente. Falando agora de saúde, está próximo da conclusão as obras do novo Hospital Regional de Pronto-Socorro, que vai mudar a estrutura do pronto-socorro. O senhor já tem uma perspectiva de como vai ser a organização desse novo hospital? Bem, vamos lá. O Hospital de Pronto-Socorro é um hospital de pronto-socorro regional, né? A grande preocupação, e essa é uma crítica que eu venho fazendo, não sei se a gente precisaria de mais 110 leitos, né? Uma hora é 110, uma hora é 150, na medida que vai chegando o dia da eleição, os candidatos do governo vão aumentando as vagas, então é um negócio meio esquisito. Mas, por exemplo, a gente não tem geladeira nas UBS, a gente não tem infraestrutura. Então, se a mãe vai na UBS para vacinar o filho, lá, por exemplo, do Simões Lopes, não tem geladeira. Se for na do Fragete, ali no Fragato, não tem geladeira. Se for...
Se não tem geladeira, não pode ter vacina. Então a gente não conseguiu ainda nem equipar adequadamente as nossas UBS, 56 UBS, as nossas UBAs, o nosso pronto-socorro é um caos, né? E nós ainda tivemos desvios de recursos do pronto-socorro apontado pelo Ministério Público Estadual, não eu estou dizendo isso, né? E a gente vai ter agora que pensar como é que a gente vai fazer a gestão de um pronto-socorro regional, com 110 leitos, né? E como é que vai ser pago o custeio disso? Que o problema não é fazer a obra. Na obra é um show, todo mundo ganha, é uma beleza. Fazer obra, eles adoram fazer obra por isso, né? Todo mundo está ganhando. Agora, aí chegam os equipamentos, beleza, tudo tranquilo, os equipamentos vão chegar, a gente vai buscar recursos do governo federal, governo estadual. Aí eu te digo, e os médicos? E os enfermeiros? E os atendentes? E as nutricionistas? E os profissionais todos que têm que trabalhar? Quem é que vai bancar isso? Se nós não temos recursos para bancar minimamente as nossas equipes hoje, né, não seria mais inteligente nesse momento contratar os leitos, por exemplo, ali da Santa Casa, que tem várias alas completamente vazias, talvez nos atendesse melhor nesse momento. E talvez tenhamos que fazer emergencialmente até que a gente, junto com o governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal, possamos imaginar como se dará o custeio dessa obra. Porque, de novo, Pelotas não tem recurso para custear, não a obra, desculpa, para custear a manutenção, o pessoal e a manutenção do hospital regional de pronto-socorro. Eu realmente não tenho uma solução, porque sequer sei da capacidade ainda de leitos e qual seria o quantitativo de profissionais de cada área que seriam necessários para tocar, digamos, esse hospital regional. Bom, nas UBSs que o senhor mencionou, como desafogar essa demanda, como reestruturar essas unidades? Eu acho que isso é uma coisa relativamente simples, né? Pelotas tem hoje mais de 56 mil pessoas na fila do SUS. O que essas pessoas estão esperando? Estão esperando uma consulta com um especialista, estão esperando um exame ou estão esperando um procedimento de pequena complexidade, média ou grande complexidade. É assim que funciona. Eu passei nas ruas, no Getúlio Vargas eu encontrei 2 casos, no Getúlio, só para pegar um bairro, onde a Secretaria de Saúde ligou para a irmã de uma paciente que estava esperando uma cirurgia e ela já tinha morrido. E o rapaz borracheiro ali também perdeu a mãe esperando também que fosse chamado pela Secretaria de Saúde. A gente precisa, em primeiro lugar, além de estruturar novamente, colocar o pessoal adequado em cada UBS, colocar os equipamentos necessários em cada UBS, a gente precisa desafogar a fila do SUS. Eu estou conversando com alguns médicos e eles falaram, eu não sei, e aqui eu estou aqui dizendo o que eles me disseram, que é possível sim fazer um grande mutirão, né? Desde que obviamente eles recebam para isso. E é claro, ninguém tem que trabalhar de forma gratuita. E a gente está disposto a investir exatamente nisso. Fazer um grande mutirão nos primeiros 190, nos primeiros 120, 150 dias de gestão, chamando os médicos para esse mutirão, para a gente liquidar as filas, ou pelo menos reduzir drasticamente as filas, pagando uma produtividade, foi o termo que eles usaram comigo, para que a gente pudesse diminuir essa situação das filas. E claro, ao mesmo tempo estruturar a UBS. A questão é, você pode me perguntar, tá bom, Reginaldo, o dinheiro sai da onde? Eu vou te dizer da onde eu pretendo tirar esse dinheiro, nem sei se é suficiente, mas pelo menos é um começo. Nós vamos gastar a partir de 2025 3.800.000 se mantivéssemos os 480, 490 CCs que hoje trabalham na prefeitura. Se nós tirarmos 400 e ficarmos com 80, a gente vai ter uma economia de 3 milhões por mês. Esses 3 milhões por mês serão integralmente aplicados na saúde durante 90, 120, 150 dias, até que a gente reduza essa fila para um patamar razoável. Nesse período, vamos estar contratando uma plataforma digital de assistência à saúde, de assistência e saúde.
Essa plataforma nos permitirá, Douglas, reduzir também as despesas. Essa plataforma impedirá, inclusive, a corrupção que hoje pode existir em qualquer tipo de unidade de saúde. Por quê? Porque aquele exame que não foi feito não será pago. Porque o cidadão terá o exame dele, de sangue ou de imagem, no próprio celular. Então, se o exame não chegou no celular dele, é porque alguma coisa aconteceu. Olha que interessante. Então, essa plataforma, ela vai nos ajudar não só na gestão, como vai nos ajudar exatamente no controle de qualquer tipo de ato de corrupção ou de tentativa de corrupção que possa existir em qualquer cenário, pior assim do ponto de vista, como aconteceu ou dizem que aconteceu no PS de Pelotas. Uma bandeira histórica do seu partido, do PDT, é a educação. Hoje Pelotas tem como principais fragilidades na educação a falta de vagas na educação infantil e a questão estrutural de algumas escolas. Como solucionar esse problema? Como melhorar os indicadores de educação de Pelotas? Eu fico impressionado como todos os candidatos têm a mesma solução. Vamos construir mais UPAs, vamos construir mais UBS, vamos construir mais escolas, A gente não precisa construir nada. Isso é balela, gente. O que a gente tem é suficiente de estrutura. A gente tem que pegar as escolas fundamentais, e tem escolas grandes, né, como o próprio Colégio Municipal Pelotense, reformar e adequar algumas áreas para a educação infantil e imediatamente botar o aluno lá. Eu não posso ter mais de 1.000 crianças fora da educação infantil em Pelotas. Agora, vou esperar para licitar, construir uma nova escola, enquanto isso essas crianças estão perdendo o seu espaço. Isso é um absurdo. Tem soluções que são práticas. Pega-se as escolas que têm grandes áreas, se adequa, se reforma e se coloca essa criança a estudar imediatamente a partir de março de 2025. Esse é o nosso compromisso. Educação para nós é fundamental e nós não abrimos mão disso, como tu muito bem disseste. Segundo ponto que nós vamos tratar as crianças. Todo pai e toda mãe deve, e se não sabe, deveria saber, que a criança de 0 a 6 anos, Douglas, precisa ter uma alimentação adequada. A falta de uma alimentação adequada significa que ela poderá ter dificuldades intelectuais e motoras no futuro dela, como adolescente e até como adulto. A garantia de um futuro para a nossa cidade, para esse estado e para o país, passa por adultos que sejam qualificados e que estejam preparados para o mundo. Nós vamos garantir, o PDT vai garantir um programa de segurança alimentar para as crianças de 0 até 12 anos, em todas as escolas públicas, para que essas crianças tenham uma alimentação adequada, para que elas possam desenvolver do ponto de vista intelectual e motor, sem nenhum prejuízo ao seu futuro e ao futuro de Pelotas. Candidato, obrigado. A gente tem mais 2 minutos, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais. Eu quero dizer a você que é eleitor em Pelotas. O PDT está sozinho, o PDT tem pouco tempo, o PDT tem pouco recurso, mas o PDT tem propostas, o PDT sabe o que quer fazer, o PDT tem Pelotas lá no futuro, não a Pelotas do atraso, como alguns que já passaram, nada fizeram ou pouco fizeram. Nós queremos fazer muito em 4 anos e se nós tivermos a tua confiança, juntos vamos construir uma cidade melhor, uma cidade para o futuro. Não só o futuro das nossas crianças, mas o futuro de todas as pessoas que vivem em Pelotas. Eu tenho dito sempre, muita gente já abandonou Pelotas. Quem não tem um filho, um amigo, um parente que já deixou Pelotas? Nós precisamos transformar Pelotas de novo, resgatando ela para ser a princesa do Sul e assim gerar emprego e renda, dar condições de saúde e educação para que as pessoas permaneçam em Pelotas e dessa forma a nossa cidade volte a sorrir. Portanto, no dia 6, Douglas, vote 12 e vamos juntos porque o PDT é a esperança de mudança de Pelotas. Muito obrigado, candidato, pela sua disponibilidade de nos receber. A gente agradece a você que acompanhou a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Essa foi a última entrevista. E não perca no dia 1º o debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, promovido pelo A Hora do Sul. Obrigado. Obrigado.